Olá pessoal, sou Ricardo Araújo, estou aqui mais uma vez falar sobre o tema de inovação. Bom, sou consultor de inovação há algum tempo, trabalho nessa área já faz algum tempo com projetos e é verdade, a inovação é um trabalho de risco, é um trabalho que tem grandes resultados, mas também tem os seus riscos. Agora, existe uma forma de poder mitigar esses riscos e poder dividir esses riscos com alguém. Existem alguns programas governamentais que podem nos ajudar, existem algumas estratégias que as empresas que inovam fazem, que não é algo difícil, não é algo de outro mundo. Tem como a gente poder fazer também. Queria mostrar algumas instituições que nos ajudam muito nessa tarefa, nessa árdua tarefa de inovar, mas que são bem-sucedidas no que elas fazem. Primeira delas, nós temos as universidades, as faculdades e institutos de pesquisa que têm espalhado em nosso país. Você sabia que é muito comum em outros países, países de primeiro mundo que eles falam, países que têm mais tecnologia embarcada, que eles conseguem trabalhar muito. A conexão entre empresas e universidades eles são maiores. Eu já vi alguns empresários, quando a gente conversa sobre isso, falando, reclamando que as universidades não chegam às empresas, e eles reclamam muita coisa, e parece que em algumas situações é verdade. E quando a gente foi na instituição, a instituição também tinha mais ou menos o mesmo diálogo. As empresas não chegam aqui nos institutos, então parece que existe um caminho ali a ser percorrido. Já tentei fazer várias coisas em relação a isso, já tentei pegar laboratórios, fazer projetos com empresas, e sempre quando existe um pesquisador que tem uma cabeça bacana, voltada para a inovação, que realmente quer ajudar aquilo, ele consegue vencer os empecilhos e trabalhar com a empresa, ajudar a empresa a poder ter uma resposta de alguma coisa. É claro que isso precisa ver algumas questões legais, nem todos os laboratórios podem usar os trabalhos de empresa, isso é verdade. Mas determinada pesquisa que um aluno querer fazer dentro da empresa, com certeza vai ter determinado conhecimento que a empresa ela pode aproveitar. Bom, existe alguma forma de mitigar mais riscos? Sim. Existem algumas instituições, eu vou dar um pequeno exemplo hoje, da FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos. A FINEP antigamente ela tinha uma característica de poder financiar praticamente 100% de todos os seus projetos. Hoje não tem tantos editais que trabalhem com isso. Você tem que dar uma pequena contrapartida, mas os projetos são muito interessantes. Lembre-se de que quando você financia uma inovação sua, uma ideia sua com uma instituição, você precisa ver toda a questão de capital intelectual, se ela vai ficar com sua ideia, qual a porcentagem de tudo isso. E lembre-se que apesar de haver empresas que ajudam, o grande gestor, o grande inovador é você. É você que está na frente da sua empresa, que está gerindo. E talvez, em algumas situações, não seja interessante você pegar esse edital, você ter esse edital, porque apesar de ter recursos que ajudam, isso é verdade, isso é pura verdade, você precisa administrar esse recurso depois. Administrar, fazer prestação de contas. Já trabalhamos muito com isso, vimos empresas que saíram bem-sucedidas, elas colocaram o financiamento no lugar certo do projeto, e vimos outras empresas que elas se atrapalharam um pouquinho, tiveram um pouquinho de problema e demoraram um pouco mais para poder resolver a prestação de contas. Bom, existem outras instituições que podem ajudar. Financiadores de estudos e projetos. A FINEP, ela tem existem algumas instituições estaduais que fazem um trabalho semelhante, são as FAPs, Fundação de Amparo à Pesquisa. Posso dar o exemplo de algum, a USP, São Paulo tem a sua própria, que é a FACEP. Nós temos outras instituições em outros estados. Nós temos várias instituições que realmente podem ajudar nisso. O que existe um determinado recurso que as empresas não usam muito, das FAPs, não usam muito das FAPs, das Fundações de Amparo à Pesquisa dos estados, são os mestres e doutores. Existem algumas pesquisas, alguns editais, que a empresa pode pegar um determinado produto que ela está criando, ela pode, um exemplo, eu vou precisar de um engenheiro civil, um engenheiro elétrico para fazer determinado produto que eu quero inventar, eu quero que esse produto ele seja lançado daqui a um ano, 2 anos. Fazendo isso, você sabe, tendo essa necessidade, você pode pegar alguns editais de fundações, requisitar esses doutores e a fundação paga esses pesquisadores através de bolsa. A empresa teria talvez no máximo contrapartida, ou às vezes nem tem, depende do edital. Bom, gente, isso são algumas dicas de como nós podemos mitigar, como podemos dividir esse risco da inovação que realmente é grande, mas o resultado é interessante. É isso que a gente tem que colocar sempre à mente.
Se estivermos fazendo sempre as mesmas coisas, uma frase célebre, típica, mas que realmente ela é muito válida, estamos fazendo as mesmas coisas, teremos sempre os mesmos resultados. Para quem inova, sabe que tem que fazer sempre coisas diferentes, sempre coisas diferentes. E uma última dica, tenha uma estratégia de captação de recurso. Você não pode ter uma captação de uma fonte só. Algumas vezes você vai ter que colocar recursos da própria empresa que ela está trabalhando a sua porcentagem de recurso financeiro. Algumas vezes pode ser recurso de algum sócio, ou alguém que esteja interessado naquele produto específico, e algumas vezes de fundações de amparo à pesquisa, ou a FINEP, ou seja como for. Mas tenha essa estratégia de captação de recursos. Isso é muito bom. Em alguns vídeos depois a gente vai tratar sobre cada uma delas especificamente, algumas palavras-chave que você pode fazer para poder fazer bons projetos, como você pode se preparar para poder ter bons projetos quando esses editais saírem. Bom, gente, gostou do nosso vídeo? Assine nosso canal, curta, compartilhe, comente conosco. A gente gosta muito quando vocês comentam, a gente consegue responder suas dúvidas. Estamos aí, até a próxima.